Nós estamos com o deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro. Deputado, obrigado por atender o programa Falando com o Nordeste. Gostaria de saber do senhor, deputado, qual a maior dificuldade que os governos encontram para combater de forma mais efetiva a questão da violência? Falta inteligência, falta tecnologia ou falta boa vontade dos agentes públicos para resolver de forma definitiva esse câncer que consome a nossa sociedade, deputado? Meu caro amigo, na verdade eu entendo que faltam as três coisas: inteligência, tecnologia e vontade. Mas estamos sob a égide de um novo governo, um governo que sempre defendeu. O presidente Jair Bolsonaro é um entusiasta da autodefesa, mediante a utilização de armas de fogo para aqueles cidadãos de bem. Eu, como delegado de polícia que sou no Rio de Janeiro há 11 anos, percebo que é muito importante que nós consigamos empoderar as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária Federal, Guarda Municipal. É dessa forma que nós vamos fazer com que os nossos heróis do dia a dia, sempre tão acusados de serem omissos ou ineficientes, eles possam conquistar o respeito da população e ter mecanismos para se proteger e proteger o povo. É por isso que eu trabalho incessantemente pela aprovação do pacote anticrime, porque entendo que devemos ser rigorosos com os criminosos e, assim o fazendo, nós vamos salvaguardar o direito de ir e vir da população brasileira. Esse direito de ir e vir significa, inclusive, libertar os cidadãos desses territórios dominados por grupos diversos, criminosos. Sim, eu concordo contigo. O Estado precisa se fazer presente. Hoje, a gente percebe claramente que ainda existem núcleos, áreas territorialmente ocupadas por marginais, onde a segurança pública não consegue desenvolver o seu trabalho. É necessário a prevenção, educação, emprego, renda, mas é necessário uma polícia forte. E é essa uma das missões principais da Comissão de Segurança. Projetos que possam preservar o policial e, assim fazendo, deixar um recado claro para a sociedade, que nós não aceitamos mais a inversão de valores, que faz com que o bandido tenha todos os direitos e seja vitimizado, e o policial, que é o verdadeiro herói, seja demonizado. É isso que eu, como delegado de polícia, que sou no Rio de Janeiro há 11 anos, e acredito sinceramente numa grande mudança. E mais do que acreditar, estou aqui para que ela possa acontecer o quanto antes. Deputado, só para finalizar, em relação ao domínio de território político, que é o que se diz no Rio de Janeiro, inclusive vitimou a Marielle. Ao contrário do que tentam imputar, colocar a família do presidente Bolsonaro, é sabido por muitos que disputas de território às vezes são acordadas dentro de câmaras de vereadores. É possível a justiça chegar nessa esfera também? Já chegou em milícia, chegou em tráfico de drogas. Mas e a divisão política feita dentro de casas legislativas? É possível colocar o dedo nessa ferida? Perfeitamente possível. Nós temos que entender essa questão tão problemática, tão recorrente hoje no nosso Brasil, sobre um duplo aspecto. Primeiro, a questão do próprio eleitor, que precisa estar muito vigilante em relação a quem ele elege. Quando nós escolhemos um representante para ser nosso parlamentar, Câmara de Vereadores, estadual ou federal, nós estamos dando uma parcela do poder público, já que nós transformamos esses eleitos em agentes políticos. Logo, é muito importante que o eleitor faça a sua parte e avalie muito bem aquele candidato se é ou não merecedor do seu voto. Agora, o amigo me faz uma pergunta do problema já instalado, que é uma verdade. Existem grupos de milicianos que conseguem chegar ao poder, existem marginais que são chamados lobos em pele de cordeiro e que já estão nas casas legislativas. Como resolver esse problema? Primeiro, muito importante uma atuação altaneira, rápida e eficiente do Poder Judiciário. Porque esses indivíduos, eles manipulam seus esquemas escusos, como nós chegamos a ver até na própria Operação Lava Jato. Políticos estavam há anos e anos envolvidos numa grande teia de corrupção, e esses políticos, através de um judiciário forte, de uma investigação séria, de uma polícia federal atuante, do Ministério Público que não varria para debaixo do tapete a sujeira, tudo isso, ou seja, se as instituições de controle e fiscalização funcionarem, certamente esses maus políticos
que são, na verdade, criminosos, eles vão ser afastados da vida pública. Sabemos hoje que existe a chamada lei da ficha limpa, que é aquela lei que veda que possa concorrer qualquer indivíduo que tenha uma condenação anterior, transitada em julgado. Muitos desses eleitos foram em épocas e se consolidaram em termos geográficos nos seus estados e municípios, na época que a legislação era mais permissiva. Então eu entendo que nós estamos avançando. O tempo está passando, nós queremos, obviamente, resultados rápidos, mas hoje, aqueles que procuram a política para satisfazer meramente interesses pessoais, sem ter uma preocupação com a sociedade, eles estão tendo mais dificuldades. Eles não têm a facilidade que eles tinham antes. Isso é uma prova do amadurecimento político do nosso povo, das nossas instituições, e cada vez mais eu tenho certeza que a população e as instituições democráticas vão ser mais rigorosas para evitar que esses indivíduos consigam destruir o que nós temos de mais importante, que é a esperança de um Brasil honesto e que seja de fato para todos. Deputado delegado Antônio Furtado, os nordestinos da nossa região como toda, e inclusive os que estão no seu estado, no Rio de Janeiro, agradecem a sua participação no programa Falando com o Nordeste. Eu quero agradecer muito o convite, deixar claro que eu tenho a origem do Ceará, o meu pai foi cearense, eu conheço aquele estado, tenho enorme admiração pelos nordestinos e foi para mim uma enorme alegria poder falar no seu programa. Muito obrigado, deputado. Sucesso.